Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Catedral 106,7, Sintonia da Felicidade. Hoje celebramos o Dia de Finados, comemoração dos fiéis defuntos. Quero mandar um abraço para Maria Pereira, de São Gonçalo, que hoje aniversaria, lá da paróquia Nossa Senhora das Graças, e quero também dedicar esse programa também aos amigos, ao Henrique Vanderlais, a sua filhinha Marina, seus queridos sobrinhos Felipe, Tomás e Gabriel, sua cunhada Carol também. Tiveram ontem na missa, um grande abraço a vocês. Hoje vamos caçar nossa Bíblia perdida? Caçadores da Bíblia Perdida. Depois de ter celebrado a solenidade de Todos os Santos, a Igreja hoje nos convida a comemorar, trazer à memória todos os fiéis defuntos. A palavra defunto significa aqueles que mudaram de função, que foram transferidos, promovidos para junto de Deus. A dirigir nosso olhar para os numerosos rostos que nos precederam e que concluíram o caminho deste mundo. Desde sempre o homem preocupou-se pelos seus mortos e procurou conferir-lhes uma espécie de segunda vida através da atenção, do cuidado e do carinho. Na realidade, o caminho da morte é uma estrada da esperança. A percorrer nossos cemitérios, como também ler as inscrições sobre os túmulos, e realizar um caminho marcado pela esperança da eternidade. Mas então, por que sentimos medo da morte? Temos medo diante da morte porque temos medo do nada. Esse partir rumo a algo que não conhecemos, que nos é desconhecido. Não podemos aceitar que tudo quanto de belo e grande que foi realizado durante uma existência inteira seja repentinamente eliminado e precipite no abismo do nada. Sentimos que o amor evoca e exige a eternidade. E não é possível aceitar que esse amor seja destruído pela morte num só instante. Vimos ontem mesmo a morte daquele artista, Tom, que fazia a voz do famoso louro da Ana Maria. Além disso, temos medo diante da morte, porque quando nos encontramos próximos do fim da existência, há a percepção de que existe um juízo sobre nossas obras, sobre o modo como conduzimos a nossa vida, principalmente sobre aqueles pontos de sombra que com habilidade muitas vezes sabemos anular ou tentamos remover da nossa consciência. A questão do juízo está com frequência subjacente ao cuidado do homem de todos os tempos pelos finados. A atenção pelas pessoas que foram significativas para nós e que não estão mais ao nosso lado no caminho da vida terrena. Rezamos por eles, celebramos a missa, pedindo que Deus atenue suas penas. Num certo sentido, o gesto de carinho e de amor que circundam aqueles que se foram constitui um modo de protegê-los na convicção de que eles não permaneçam sem efeito na hora do juízo. Podemos ver isso na maior parte das culturas que caracterizam a história do homem. O homem tem necessidade de eternidade. E para ele qualquer outra esperança é demasiado breve, demasiado limitada. O homem só é explicável se existir um amor que supere todo isolamento, também o da morte, numa totalidade que transcenda até o espaço e o tempo. O homem só é explicável, só encontra o seu sentido mais profundo se Deus existir.
E nós sabemos que Deus saiu do seu afastamento e fez-se próximo, entrou na nossa vida e nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Pensemos, amados irmãos e irmãs, por um momento na cena do Calvário e voltemos a ouvir as palavras de Jesus do alto da cruz, dirigidas ao malfeitor crucificado à sua direita. Em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pensemos também nos 2 discípulos no caminho de Emaús, quando, depois de terem percorrido um trecho da estrada com Jesus ressuscitado, o reconhecem e, sem hesitar, voltam rumo a Jerusalém para anunciar a ressurreição do Senhor. Volta-lhes à mente com clareza renovada as palavras do Mestre: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Sim, meus irmãos, Deus revelou-se verdadeiramente, tornou-se acessível e amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. E no supremo gesto de amor da cruz, mergulhando no abismo da morte, venceu a morte, ressuscitou e abriu também para nós as portas da eternidade. Cristo nos sustém através da noite da morte e Ele mesmo a atravessou. Ele é o bom pastor, a cuja guia podemos confiar sem qualquer temor, porque Ele conhece bem o caminho, até através da obscuridade. E a cada domingo, recitando o credo, nós confirmamos esta verdade. E visitando cemitérios para rezar com afeto e com amor pelos nossos defuntos, somos convidados mais uma vez a renovar com coragem e com força a nossa fé na vida eterna. Aliás, a viver com esta grande esperança e testemunhá-la ao mundo, que por detrás do presente não existe o nada. E é precisamente a fé na vida eterna que confere a nós cristãos a coragem de amar ainda mais intensamente esta nossa terra e de trabalhar para lhe construir um futuro, para lhe dar uma esperança verdadeira e segura, uma esperança que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração e esse amor não morre, porque é eterno, porque esse amor que tem um rosto, tem um coração que bate por nós, ressuscitou e está vivo. Vivo e abriu para nós as portas do paraíso. Amém. Nesse dia de saudade, mas de profunda esperança, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém.
Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.